Shalom, eu sou o Moré André. Hoje nós vamos trazer para você, dentro de uma construção do Taná, as profecias que foram alegadas no Novo Testamento e sequestradas, alegando algo que não consta realmente dentro da Torá. Às vezes porque temos traduções que mudam palavras, mudam entendimentos, a gente acaba então não tendo a possibilidade de entender essa Torá profundamente. Por isso vamos analisar agora o texto de Isaías 53:7 no seu original. Nigás verru na ane, velo iftar pivi ka-ase, letavá e oval o carehel, lefnei gazeir a neelamar, velo iftar pivi. A tradução ficaria assim: Negás foi oprimido, verru e ele, neaná foi afligido, velô e não, e fitar abriu, pive a boca. Depois segue: Cacê como cordeiro, letavá ao matadouro, e o val foi conduzido, uberahel, e como ovelha, lefinei para frente, gazezi a seu tosqueador, neelemar imudecido, velou e não, iftar abriu, pei a boca. Colocamos aqui essa parte em verde que fala justamente sobre ele não ter abrido a boca. Isso vai ser mostrado em outras considerações. Temos então no Novo Testamento a descrição, não é, que é feita exatamente no Mateus 26, 62 e 63. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que este lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. Então, a construção aqui é essa, que Jesus permaneceu em silêncio. Muito bem. Depois temos outra parte aqui em Marcos 16:61. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante dele e perguntou a Jesus: Você vai responder à acusação que lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu, conforme o texto aqui em cima diz. Muito bem. Quando nós então olhamos, não é, o texto, né, mais uma vez, levantando o sumo sacerdote no meio, perguntou-lhe. É Jesus dizendo: Não vai responder que esteja testificando contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, o Filho de Deus? E aqui, ainda por incrível que pareça, ele responde. E Jesus lhe disse: Eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens. Essa promessa foi feita ao sumo sacerdote, que infelizmente na sua época não viu nada disso. Muito bem, mas voltando ao assunto discutido aqui nessa questão, não é?
quando nós pegamos todos os evangelhos, e todos os evangelhos, principalmente sabemos que no Evangelho de Lucas, que também é um evangelho sinótico e foi escrito 70 anos depois, utilizando o livro de Marcos, não cita nenhuma passagem sobre isso. A pergunta que fica é por que o autor não colocou essa parte que parece ser tão importante e é falada pelos outros evangelhos como se fosse uma profecia que estava se cumprindo. Então, não é repetido. Então, diz mais uma vez ainda, há uma inclusão aqui no Mateus 26, 62 e 63, que ele, o sacerdote, se levantou e deitou-se diante dele e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que este lhe fazem? Mas mais uma vez Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Quando nós então vamos para o Evangelho de João, que também foi tirado e copiado, não é? A partir do ano 70, tem a seguinte passagem em João 18, 19 ao 22. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: eu falei abertamente ao mundo, eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde os judeus sempre se ajuntam, e nada disse em oculto para que me perguntes a mim? A pergunta ao que ouviram o que lhe ensinei. Pergunta aos que ouviram o que lhe ensinei. Eis que ele sabe o que lhe tenho dito isso, e tendo dito isso, um dos servidores que estavam deu uma bufetada em Jesus, dizendo assim: responde ao sumo sacerdote. Aqui nós vemos que há uma discrepância muito grande entre todos esses escritos do Novo Testamento, onde se pergunta, não é? Ele respondeu ou ficou em silêncio? É o que está escrito em João, ou em Mateus, ou em Marcos, ou aquilo que nem foi escrito em Lucas? Qual é a verdade escrita no Novo Testamento? Muito bem, Shalom, até o próximo shiur.